Um cenário incerto rende muitas dúvidas na hora de investir. Mas se olharmos com outras lentes, esse mesmo cenário pode oferecer oportunidades para mudar o portfólio. Diante das incertezas do mercado externo e interno, quais as tendências e alternativas para diversificar a carteira de investimentos sem ferir o patrimônio? Para responder a esta e outras perguntas, convidamos Marília Fontes, influenciadora digital e sócia fundadora da Nord Research, Luciane Eftin, Head de Distribuição de Investimentos do Santander, e Fernando Miranda, Vice-Presidente de Investimentos do Nubank. Quem comanda o segundo programa Papo de Valor desta manhã é o Luiz Henrique Carvalho, Gerente Executivo de Representação de Distribuição da Ambima. E contamos mais uma vez com você no envio de suas perguntas pelo nosso site. É com você, Luiz. Obrigado, Amanda. Eu sou o Luiz, homem branco, com estatura média, cabelo castanho curto e olhos castanhos. Fernando, por favor, sua descrição. Obrigado, Luiz. Bom dia a todos. Eu me chamo Fernando, sou um homem branco, cabelos castanhos ou grisalhos e olhos claros. Luciane. Bom dia a todos, eu sou Luciane, mulher branca, olhos claros, cabelo claro, estou vestida com uma calça azul e uma camisa branca. Marília. Bom dia a todos também, eu sou Marília Fontes, sou morena de cabelo, cabelo ondulado, pele branca e olhos castanhos. Obrigado. A gente vai falar um pouquinho aqui, como a Amanda disse, né, dos desafios dos portfólios aqui dos clientes, né, o desafio dos clientes com relação aos seus portfólios. Nesses últimos anos, né, nos últimos 2 anos, a gente teve um cenário aí desafiador, né, que acabou tendo uma mudança drástica aí nas taxas de juros. A gente saiu de 2% ao ano, estamos hoje em 13,75% aqui no Brasil. No exterior também a gente viu, em função da guerra e outras questões também vindas do Covid, um aumento de inflação e, consequentemente, um aumento da taxa de juros. Isso mudou muito o cenário aí de investimento para os nossos clientes, né? E aí eu queria passar a bola para vocês aqui, para a Marília primeiramente, né, para que ela fale um pouquinho aí dos desafios que ela tem enfrentado, né, os desafios que ela tem visto aí com os clientes, com os seus clientes da Nord, principalmente nessa questão de renda fixa, né, que o investidor não é tão acostumado com as oscilações na renda fixa, a gente estava comentando aqui antes, né, e como é que ela tem visto o apetite do investidor na renda fixa e também aquele investidor que está encarteirado em renda fixa desde lá de 2000, 2019, 2020, 2019, né? Como é que ele está se tratando aí desse tema com essas oscilações de mercado? Por favor, Marília. Pois é, realmente, a gente teve uma mudança muito drástica, né, do cenário de renda fixa no Brasil e em todo o mundo. A gente começou aí com taxas de juros muito baixas, aqui no Brasil, taxa de 2%, que a gente nunca imaginava um cenário desse. E naquela época foi feito também muito estímulo econômico, né? Então, como é que a gente vai resolver o problema da economia das pessoas, de repente, estarem em casa e não poderem sair para trabalhar? E o estímulo econômico que foi feito foi muito grande, no Brasil muito grande e no resto do mundo também. E a segunda derivada disso, junto com outros problemas também, como guerra, como problema na cadeia produtiva, foi uma inflação mais alta e mais persistente. E inflação mais alta e mais persistente significa também uma taxa de juro mais alta por mais tempo, né? Mais tempo do que a gente imaginava. Uma hora dessas a gente já imaginava uma inflação mais baixa, uma desaceleração econômica, que até agora a gente ainda está para ver, né? Nossa atividade, na verdade, melhorou nesses últimos tempos, o desemprego caiu, então a gente ainda está com um desafio, o resto do mundo também com um desafio muito grande em termos de inflação, e inclusive com um mercado de trabalho muito mais apertado que o nosso, que ainda torna ainda mais difícil o controle da inflação, né? Então, eu acho que o que tudo isso significa é que teremos taxas de juros mais altas por mais tempo.
aqui e no resto do mundo. As consequências disso para a carteira do cliente é, primeiro, uma situação mais volátil para ativos de risco, né? Então, a gente estava acostumado com os últimos 40 anos no mundo de taxa de juro caindo e ativos de risco se valorizando, inclusive algumas bolhas criadas, né? E agora a gente está no caminho inverso, volatilidade nos ativos de risco, queda forte em alguns ativos de risco mais alavancados, e o cliente que se alavancou muito no passado tem que rever aquelas posições, né? E até mesmo para a renda fixa, que as pessoas imaginavam que era uma parte mais segura do portfólio delas, ainda com bastante oscilação nos pré-fixados e indexados à inflação que tem marcação a mercado. Então, acho que o pequeno investidor está tendo que readequar o nível de risco da carteira dele, que estava acostumado com um padrão que durou nos últimos 40 anos e agora vai ser outro padrão. Então, tem que readequar a sua carteira. E o lado bom de tudo isso é que a renda fixa agora passa a ser a protagonista na carteira, né? Porque para agora você correr menos risco, você é muito bem remunerado. Então, isso é um ponto muito positivo do cenário atual. Sim, eu acho que puxando o gancho do que você falou, Marília, passar para a Luciane aqui, os investidores, de fato, nesses de 2019, 2018, vamos para frente, investiu muito em renda variável, né? Ele tomou mais risco em função da baixa de juros lá atrás. O investidor foi atrás de maior risco. Também tem a questão das plataformas, de uma diversificação maior de produtos oferecidos para os investidores, né? E eles tomaram esse risco nesses últimos anos. Mas com essa inversão de cenário, consequentemente, tem aquela reviravolta na carteira do cliente. Aí queria que você falasse um pouquinho como é que vocês têm atuado com relação a esse investidor, como é que tem sido essa readequação das carteiras aí vis-à-vis esse novo cenário, né? Não, ótima pergunta, Luiz. De fato, o que a gente observou pré-crise, né, de 2020, pré-pandemia, a gente vivia um cenário de taxas de juros baixa, inflação controlada e muita atratividade no mercado de renda variável, né? Então, como a Marília comentou, os investidores buscaram mais risco. De fato, era o que o cenário indicava como o melhor modelo de se alocar os seus recursos. Ocorre que sim, veio pandemia, veio mais volatilidade. E o que observamos? Aquele investidor que, de fato, tomou a decisão de colocar mais risco no seu portfólio e o fez de uma forma assessorada, né, com muito conhecimento do que estava fazendo e olhando no longo prazo, esse investidor sabia o que estava fazendo e quais eram as consequências de se investir na renda variável. Então, esse investidor correu menos risco de ter entrado num momento de baixa, né? de alta, e sair num momento de baixa, o que faria com que ele perdesse dinheiro. Agora, fato, sim, que os investidores que seguiram apenas a tendência, né, do mercado de estar tomando mais risco, sem ter muito conhecimento do que estava fazendo, nesse momento ele fica um pouco mais assustado. O que a gente viu ao longo desse período? De fato, esse momento de mais volatilidade traz mais oportunidade, né? Então, aqui a recomendação e o acompanhamento de uma boa assessoria de investimento leva para o investidor quais são essas oportunidades. Tem gente acompanhando o mercado 24 horas por dia e preparado para mostrar quais são esses pontos que podem ser aproveitados. E dado que a taxa de juros, né, de fato, saiu de 2% e voltou aqui para os seus 2 dígitos, agora muita oportunidade na renda fixa. Então, os portfólios vêm sendo, de uma forma gradativa, realocados e mais direcionados para as oportunidades que a renda fixa traz, porque, de fato, com 2 dígitos, você acaba tendo retorno sem ter o risco e, muitas vezes, até com liquidez. Agora, em resumo, acho que o que aconteceu aqui, e dado que em 2020 a gente também tinha muita informação, os distribuidores tiveram muitas oportunidades de fazer várias lives, de levar muito conteúdo digital. Então, isso permitiu com que os investidores tivessem consciência do que estava acontecendo e qual a melhor atitude a se tomar naquele momento para preservar ou para defender o seu patrimônio. Então, hoje, eu acho que esses últimos 2 anos fizeram com que o investidor subisse de patamar e hoje muito mais resiliente, muito mais informado e ciente de que conhecimento sempre rende os melhores juros ou resultados. Na sua percepção, o investidor hoje ele sabe tomar o risco, né? Ele toma o risco e sabe o que aquele risco, em algum momento, vai gerar uma volatilidade, ele não vai sair nessa
nessa eu acho que onda. a gente está nessa curva, né? Muito mais evoluído, mas, de fato, ainda com muito espaço para trazer essa educação financeira presente em todos os níveis dos investidores, em especial do varejo, né? O cliente do institucional, do private, já muito à frente nesse conhecimento e muito espaço para a gente trazer essa consciência para todos os investidores, dado que a gente acompanha aqui uma democratização do mundo de investimento super saudável para o país. Posso adicionar aqui? Eu acho que eu concordo muito com a Luciane. Acho que no final do dia, quase que uma primeira etapa, uma primeira onda, né, de mais de 4 milhões de brasileiros entrando na Bolsa, com muito mais maduro, conhecendo mais, informações mais fáceis. Né. Por outro lado, são 4 milhões de pessoas no universo de uma população economicamente ativa do que 150, 160 milhões. Tem muito espaço ainda. Nada. Qualquer país tem 40%, 50% da população, né, com alguma exposição em diversos ativos, como, por exemplo, renda variável. Então, acho que a gente está no começo de uma transformação, de uma revolução no mercado de investimentos, de uma maneira super positiva, que é muito essa democratização. E mesmo nesse momento de taxas de juros mais alta, que obviamente traz a renda fixa para o spotlight, a diversificação sempre é a estratégia que faz mais sentido no longo prazo. Então, a depender do risco, do apetite a risco do investidor, cabe um percentual de risco. É só importante saber qual que é esse perfil do cliente para saber se esse montante é maior ou menor. Sim, acho que esse é o grande ponto, né? Não é necessariamente uma aposta de curto prazo, vou apostar na Bolsa e sair. Não, você investe na Bolsa, deixa aquele recurso lá, aí, óbvio, você aproveita algumas possibilidades aí de ganho em função das oscilações, mas você mantém um pedaço do seu portfólio aí em Bolsa, em renda variável, que acho que faz sentido. Né? Perfeito. E, Fernando, falando um pouco aí de outros desafios, né, que a gente tem dentro dos portfólios dos clientes, relacionar o desafio, o portfólio do cliente com os objetivos dele. Né? Que a gente sabe que o investidor ele tem os objetivos de médio, curto, longo prazo. Né? E eu queria saber de você como vocês têm tratado essa questão de fazer esse relacionamento com o objetivo do investidor, né? O objetivo real, né? Comprar um carro, comprar uma casa, fazer uma viagem, com os seus investimentos, né? Que eu acho que isso é uma forma também, que estava comentando anteriormente, que você disse muito bem, do investidor começar a poupar também, né? Criar uma cabeça de investimentos, né? Para os objetivos dele na vida. Então, excelente pergunta. Eu acho que é menos desafio, mais solução para uma parte relevante da população brasileira. Né? Eu acho que o planejamento financeiro, a organização financeira é um dos maiores desafios da sociedade brasileira, do brasileiro. E eu acho que a hora que você conecta, né, essa necessidade com objetivos, né, todo mundo tem sonhos, todo mundo tem objetivos, todo mundo tem necessidades de curto, médio e longo prazo. Isso fica muito mais fácil. Isso fomenta o brasileiro a poupar, a começar a investir. Né? E aí tem uma relação que muda muito para uma parte relevante da população que tem talvez menos conhecimento e às vezes menos apetite de investir, que é menos o ativo e mais o que você quer fazer. Né? Então, dependendo do que você tem de objetivo, se é uma reserva de emergência, se é o sonho de uma casa, se é de uma viagem, de um carro, dentro desse objetivo, você vai ter ativos específicos que mais vão ajudar você a atingir. Então, para aquela população que entende pouco, se é um CDB, se é um fundo privado, se é ação, isso conecta e faz com que eles começam a ter uma ação muito mais intencional, muito mais proativa do que receptiva. Isso muda o comportamento do brasileiro, o comportamento do consumidor, deixando o hábito de poupar de uma maneira muito maior. Né? Vamos lembrar que assim, grande parte, né, do Brasil, né, mais de 60 milhões de clientes, por exemplo, do Nubank, que, de certa maneira, assemelha a população brasileira, tem uma realidade muito diferente da Faria Lima. Né? Grande parte das pessoas ou não tem dinheiro para poupar, ou os que têm, a grande maioria, tem menos de 10 mil reais. Né? Então, a hora que você cria esse tipo de conexão, você começa a falar, vamos dizer, a mesma língua, e como a Luciane falou muito bem, você ajuda a colocar milhões de brasileiros dentro desse mercado. Né? Então, vou dar um exemplo para você, para exemplificar. A gente recebia no Nubank muito pedido. Eu queria caixinhas, eu quero separar meu dinheiro. Né? A gente lançou em julho as caixinhas, onde você pode criar elas, ou tem
pré-definidas, de reserva, de emergência, viagem e tal. Em um mês, foram 2.200.000 caixinhas criadas, 1.800.000 investidores, poupadores, muitos deles nunca antes investindo. Então, você vê o impacto quando você entende realmente a necessidade e a dor e muda um pouco a equação e fala a mesma língua para que você tenha a responsabilidade de trazer uma curadoria para facilitar o comportamento, facilitar a realização dos sonhos, dos objetivos em questão. Hoje a gente tem um percentual da população brasileira muito pequeno que consegue guardar dinheiro, né? Então, o fato, esse papel importante dos distribuidores, bancos e corretoras, de ajudar os brasileiros a criar o hábito de guardar dinheiro, é super saudável. Você primeiro cria o hábito, começa a guardar, e depois você começa a entrar de uma forma mais profunda no tema, em quais produtos consegue ter aqui uma alocação melhor. Então, muito espaço para a gente crescer no Brasil aqui e criar essa consciência, essa importância, né, de se guardar dinheiro, de a gente criar uma poupança interna maior. O desafio é a gente falar de investimento de forma simples, né? Essa é a grande verdade, né? E com a realidade do brasileiro, vamos dizer assim, né? Com a realidade das pessoas. Olha, surgiram algumas questões aqui, eu acho que eu posso começar aqui com elas, tá? A gente tem uma questão do Bernardo Vieira. Com a nova regulação, será mais fácil a internacionalização do mercado brasileiro? E aí a gente deve estar falando da regulamentação que a gente teve da CVM com relação à possibilidade de você fazer a intermediação no exterior, né? E aí queria ver a posição de vocês com relação a esse tema, acho que mais com o Fernando, com a Luciane. Aí, se tiver algum comentário, Marília, por favor. Não, acho que eu posso começar aqui. De fato, com esse avanço, né, da maturidade do investidor, investir uma parte do seu portfólio fora do Brasil, buscando uma diversificação não só de moeda, mas também de economia, tem sido uma tendência. Começou de uma forma mais simples, se investindo em fundos offshore, comprando-se BDRs ou ETFs, né, sem precisar realmente fechar um câmbio. Acho que esse foi o primeiro passo nessa simplificação de se poder diversificar economias, países e moedas. E a gente vê cada vez mais esse serviço, inclusive, de você conseguir investir lá fora de uma forma muito fácil. Então, acho que é uma tendência que veio para ficar. A evolução da tecnologia, da digitalização facilita este movimento e também aqui vejo muito espaço para crescimento. E acho que esse ponto que você falou da CVM é muito mais regular, né, esse serviço, que é um serviço, né? O distribuidor no Brasil ele vai poder recomendar um serviço lá fora de alguém que de lá faz uma recomendação para o investidor brasileiro de como alocar os seus recursos. Então, acho que a autorregulação e a regulação vem no sentido de padronizar, de trazer transparência, de ter aqui o distribuidor no Brasil como um gatekeeper cuidando e estudando quem é essa entidade lá fora que vai estar falando com o cliente dele aqui no Brasil. Não, eu adiciono, acho que tem várias mudanças regulatórias que estão facilitando muito isso, né? A própria regulamentação de fundos, que até pouco tempo você não podia ter alocação de ativos, determinado percentual, para o investidor sem ser qualificado, né? A gente está mudando isso, e isso facilita muito, né? E eu acho que o ponto da Luciane faz muito sentido. Eu só separaria entre segmentos, né? O segmento de mais alta renda, cada vez mais, faz mais sentido você ter uma exposição no exterior, né? Porque hoje em dia é muito mais fácil, com alguns cliques que você faz. Para a população mais do varejo, hoje talvez você não precise fazer isso. Você tem BDRs, você tem os fundos, e com isso você consegue diversificar de uma maneira mais simples, né? Para um valor menor que não necessite a exposição lá fora. Sim, tem mais uma pergunta aqui, eu vou passar para a Marília. Com relação à renda fixa, se ainda tem algum espaço de ganho na renda fixa, na sua expectativa aí de mercado? Não, com pós-fixados tem muito espaço, né? A gente ganha mais de 1% ao mês, tá? Inclusive, hoje em dia, você tem uma série de novos produtos, bancos tradicionais ofertando crédito pós-fixado, com liquidez diária, às vezes isento, com taxa boa, né? Que é uma coisa que a gente não via há um tempo atrás. Então, tem uma série de oportunidades. Agora, quanto marcação a mercado, né, entrar para fazer marcação a mercado, para ter ganhos agressivos com renda fixa de 30%, de 40%, como a gente teve, por exemplo, de 2016 a 2020, por exemplo, aí já depende um pouco mais do contexto
de como a gente vai formar o nosso mercado, as nossas instituições a partir do ano que vem, né? Então, como é que vai ser o Brasil do ano que vem? Vai ser um Brasil comprometido com estabilização fiscal, com reformas estruturantes? Se a resposta for sim, então sim, a gente tem um enorme espaço de ganho de marcação a mercado, porque a gente está com uma taxa de juro alta, né, num patamar bem alto, dos mais altos, inclusive taxa de juro real, a gente está nos patamares mais altos, né, recentes, da economia recente, então teria espaço para ganhos, mas a gente depende de uma estabilidade fiscal, de um governo crível, né, com fiscal crível, então aí a gente já tem que tomar um pouco mais de cuidado, observar como vão ser as eleições, o pós-eleição, como vai ser a formação de equipe, e aí, sim, pensar em ganhos mais agressivos, né? Acho que agora a gente ainda está num momento mais de cautela, as taxas acabaram de subir, a gente ainda não sabe até onde a gente vai, né? Como eu disse, a inflação ainda tem grandes desafios no Brasil e nos Estados Unidos, no mundo. A gente não sabe também quanto o aumento de juro no mundo vai influenciar o juro brasileiro através do câmbio. Lá só está começando ainda, né? Tá então, se lá só estiver começando, então a gente tem que ter mais cautela aqui. Então, eu ficaria um pouco, assim, um pouco mais cautelosa em ganhos agressivos de marcação a mercado, mas os próprios pós-fixados já são excelentes oportunidades. Perfeito, pessoal. Acho que a gente está chegando no limite do nosso tempo. Obrigado pela participação. Acho que o tempo é curto para a gente falar de tantos temas, né? Mas agradeço a participação de todos. Eu vou passar para a Amanda a bola aqui e segue a programação.